Olá, turma! Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de geografia. A nossa aula de hoje é sobre a importância das atividades econômicas do Brasil. Até pouco tempo atrás, predominava a ideia de que o Brasil existe desde a chegada dos portugueses em 1500. Assim, parecia que o território brasileiro estava definido com os mesmos limites que conhecemos hoje, somente esperando para ser encontrado e apresentado ao mundo. O território brasileiro, na verdade, começou a ser construído pelos colonizadores que se apropriaram dos espaços ocupados pelos povos indígenas, expulsando-os, escravizando-os ou exterminando-os. Com o tempo, os portugueses ampliaram seus domínios e criaram, na chamada América Portuguesa, bases administrativas no território que deu origem ao Brasil. A primeira tentativa de Portugal para administrar suas terras na América foi a criação das capitanias hereditárias, que eram enormes lotes de terras que se estendiam do Oceano Atlântico até a linha do Tratado de Tordesilhas. Ao analisar o mapa, podemos perceber que a ocupação e a integração do território brasileiro estão associadas, entre outros fatores, aos períodos ou ciclos econômicos, caracterizados por uma atividade principal, como a cana-de-açúcar, a pecuária, a mineração e o cultivo do café. As atividades econômicas no Brasil, até o desenvolvimento da cafeicultura no século XIX, eram regionais e separadas umas das outras. Essa organização espacial ocorria em ilhas econômicas, caracterizando o território como um arquipélago econômico. Apesar de os termos ciclo e período estarem associados à ideia de sucessão, ou seja, de que uma atividade substituía a outra, nenhuma delas desaparecia. Em cada período, uma atividade tinha maior importância na economia da colônia, mas as demais elas continuavam a ser praticadas. Ao analisar a agenda do mapa, podemos perceber que os vários ciclos econômicos do Brasil, eles pertencem ao setor primário da economia, em que esse setor, até os dias atuais, ele é de grande importância para a economia brasileira. Agora, vamos estudar a importância das atividades econômicas do Brasil. De acordo com dados de 2016, a economia brasileira estava entre as 10 maiores do mundo. Essa posição se deve ao crescimento de atividades ligadas à produção agropecuária, à exploração de recursos minerais e também ao desenvolvimento industrial registrado no país nos últimos anos. A agricultura é um setor econômico que influencia de forma muito significativa no desenvolvimento do Brasil nos dias atuais. Só que nós vimos que não é só dos dias de hoje, né? Essa agricultura, ela é uma herança do período colonial, em que o forte da nossa economia naquele período era a agricultura. E nos dias atuais, também ela é um dos pilares da nossa economia. A agricultura brasileira tem grande peso no mercado nacional e internacional, pois ela conta com grandes fatores que auxiliam a se destacar, dos quais valem ressaltar as condições climáticas, as inovadoras tecnologias aderidas aos maquinários, mão de obra qualificada, significativa quantidade de terras disponíveis, entre outros fatores. Com exemplo do resultado dessa alta produtividade, o Brasil atualmente é o segundo maior produtor de soja em todo o mundo. Esse cultivo ocupa 43% das terras brasileiras, destinadas ao plantio de cereais, leguminosas e oleaginosas. No gráfico abaixo, podemos perceber que o Brasil fica atrás apenas dos Estados Unidos na produção de soja. A soja é uma leguminosa que faz parte da dieta dos chineses, que foram os primeiros a cultivá-la na Ásia. Em sua totalidade, eles levaram cerca de 3.000 anos para expandir o produto no continente. Já no início do século XX, passou a ser comercializada e produzida pelos Estados Unidos. E a partir daí, essa leguminosa se expandiu mundialmente,
ocupando um lugar de destaque dentro do agronegócio no mundo. No Brasil, a soja foi introduzida pelos japoneses imigrantes que a trouxeram em 1908, mas o Brasil estava com a produção rural voltada para o café. Logo, a soja, no primeiro momento, ela não ocupou espaço de produção no nosso território. O desenvolvimento efetivo da soja só ocorreu na década de 70, impulsionado pela indústria de óleo e pelas necessidades impostas pelo mercado mundial. O Centro-Oeste surgiu como uma nova opção produtiva da soja, a partir da década de 70, quando houve uma mecanização na agricultura. O cerrado, antes visto como um solo pobre, ganhou então um novo olhar, pois surgiram insumos que corrigiam as alterações ou as deficiências de substâncias, tornando o solo apto à prática da agricultura. Outro motivo favorável para a expansão da soja foi também porque na região centro-oeste o relevo é mais plano. Atualmente, a soja ela se expandiu até o sul do Maranhão e do Pará, mostrando com isso que a produção monocultura da soja saiu do sul e sudeste e migrou para o centro-oeste e agora inicia um novo ciclo em outras áreas do Brasil. Na tabela abaixo, podemos encontrar os principais gêneros agrícolas mais exportados no ano de 2016. Por mais de um século, o café foi o principal produto de exportação do Brasil. Com a diversificação da economia brasileira, a partir da segunda metade do século XX, a importância do café diminuiu na pauta de exportação, embora o Brasil ainda seja o maior produtor mundial. A cana-de-açúcar, que foi introduzida no Brasil pelos portugueses, trazida da Ásia, implantada em diversos locais do litoral brasileiro, rapidamente se transformou em uma das principais culturas da agricultura brasileira. Atualmente, o Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar e também o primeiro do mundo na produção de açúcar e etanol. Além das propriedades monocultoras, a atividade agrícola é praticada em pequenas e médias propriedades, que utilizam técnicas tradicionais e equipamentos menos sofisticados. Sua produção é voltada sobretudo para o sustento da família, do proprietário agricultor e para o comércio de alimentos. Nas pequenas e médias propriedades é onde se produz a maior parte dos alimentos que chega à mesa dos brasileiros. Outra atividade muito importante para a nossa economia é a pecuária. É uma atividade desenvolvida em muitas propriedades rurais, com a finalidade de fornecer alimentos e matérias-primas para a fabricação de produtos como couro para calçados e lã para roupas. Atualmente, o nosso país é o maior exportador de carne bovina do mundo. Nas últimas décadas, o Brasil apresentou grande aumento na produção pecuária, fato relacionado à modernização do campo e ao fornecimento de produtos para a indústria alimentícia e para exportação. O gado bovino e suíno e as aves são as principais criações do Brasil. Existem outras criações em algumas porções específicas do Brasil, como o búfalo no estado do Amapá e na ilha de Marajó, e de caprinos no Nordeste. Em grande parte das propriedades rurais, a criação de gado bovino é praticada de maneira extensiva, ou seja, o gado permanece solto nas pastagens e recebe poucos cuidados, como as vacinas contra as principais doenças. Contudo, nos últimos anos, muitas propriedades rurais passaram a criar os animais de maneira intensiva, ou seja, confinando-os em um ambiente controlado com o objetivo de melhorar a produtividade. A adoção de equipamentos e técnicas modernas, como a melhoria da composição da raça e a consequente redução do tempo de engorda, os avanços genéticos e as medidas sanitárias de controle de doenças vêm contribuindo para elevar o Brasil à condição de país que possui o maior rebanho bovino comercial do mundo. Conforme a tabela, podemos identificar no ano de 2016 que as principais criações da pecuária são aves, bovino, caprino, equino, ovino e suíno. Agora vamos estudar sobre o extrativismo.
A grande extensão territorial e a riqueza natural do nosso país possibilita o desenvolvimento do extrativismo, ou seja, a atividade econômica baseada na exploração de recursos minerais, vegetais ou animais, diretamente da natureza. Em geral, desenvolvido no espaço rural, o extrativismo no Brasil é praticado basicamente de duas maneiras. Entre as formas de extrativismo, as mais tradicionais em nosso país são as que utilizam instrumentos simples e técnicas rudimentares. Essa modalidade de atividade, em geral, não costuma trazer muitos rendimentos, pois sua produtividade é reduzida, sendo muitas vezes praticada apenas para o autoconsumo. Podemos dar como exemplo o coco-babaçu, o açaí, o látex das seringueiras e o coco. Os impactos causados por essa atividade extrativista são poucos agressivos, se desenvolvidos de maneira responsável e nas épocas corretas, respeitando-se a reprodução natural das espécies. A mineração é um tipo de extrativismo muito praticado no Brasil, sobretudo nos estados de Minas Gerais, Pará e Mato Grosso, onde os morros são dinamitados e transformados em íngremes paredões conhecidos como pedreiras. Nesse caso, a atividade demanda técnicas modernas, aparelhos sofisticados, altos investimentos e, em muitos casos, a participação de multinacionais estrangeiras. O extrativismo desenvolvido por técnicas sofisticadas geralmente ocorre em áreas de grande exploração mineral, como a de ferro e de petróleo. O extrativismo animal é aquele no qual ocorre a captura de animais, como a caça, que é ilegal no Brasil, exceto para as comunidades indígenas, e a pesca, devendo obedecer a determinadas regras, que, no caso, um exemplo é o período de reprodução dos peixes, para o aproveitamento do homem ou feita com a finalidade de comercialização e geração de lucros. A pesca, por exemplo, pode ser artesanal ou ter fins comerciais. Muitas vezes, o extrativismo ele pode colocar em risco de extinção as espécies animais e comprometer o equilíbrio ecológico de uma região. Por isso que é importante que se respeite a legislação, né, que tenha uma fiscalização por parte do poder público para evitar que muitas espécies de animais desapareçam, porque esse extrativismo de forma predatória pode provocar um desequilíbrio ambiental naquela região. A atividade extrativista animal, executada com animais silvestres como jacarés, onças, macacos e pássaros, é proibido por lei federal. Mesmo assim, ainda é uma prática que ocorre frequentemente e de forma ilegal no nosso país, principalmente na região norte e na região centro-oeste, né? Ali na área de floresta amazônica e área de Pantanal. E assim, turma, chegou ao fim a nossa aula de hoje. Até a próxima, um grande abraço.